Agora, a partir deste momento, nada perturba você e nada o incomoda. Apenas permite-se aprofundar em um profundo relaxamento, indo cada vez mais e mais profundo, mais e mais relaxado. Permite-se a cada respiração entre mais e mais profundo neste relaxamento. Cada respiração, portanto, o seu corpo relaxa e sua mente concentra-se no som da minha voz. E você imagina o que eu sugiro a você. Sua mente fica totalmente focada apenas no som da minha voz. E assim você ouve as sugestões que eu estou prestes a te dar. Para que você possa ver o seu sentido de imaginação amplificado e você imagina o que eu sugiro a você. Da mesma forma que você se torna mais e mais relaxado com cada respiração. Primeiro, imagine-se ser um sucesso. Imagine-se sendo um sucesso, assim como você foi no passado, só que desta vez você pode imaginar-se sendo um sucesso muito melhor, porque você já está começando a acreditar. Talvez você apenas crie esta imagem de sucesso, da mesma forma como você sempre desejou. Você quer ser um sucesso. Esta é uma das razões pelas quais você está aqui. Então, da forma como eu vou te dando essas sugestões, você continua a imaginar-se bem-sucedido em todos os sentidos. Veja, para que você seja um sucesso, você deve primeiro se imaginar-se ser um sucesso. E já que você é o que você acredita ser, você acredita ser um sucesso em todos os sentidos. Imagine-se bem-sucedido em todos os sentidos e assim você se torna o que você pensa o tempo todo. Você acredita ser um sucesso. Você sente o sucesso e você concentra sua mente em ser um sucesso. Você sabe, quando um pianista toca piano, ele concentra sua mente inteira em tocar piano. Ele não está apenas querendo saber se ele vai tocar uma nota errada ou talvez o que está acontecendo na plateia. Ele está totalmente concentrado apenas em tocar o piano. Ele não está com a concentração em dívida, parte em tocar o piano e parte no meio de errar. Ele está totalmente concentrado em tocar piano. Bem, não muito tempo atrás, havia uma garota de 14 anos de São Francisco que atravessou o nado, o canal inglês. Ela foi a menina mais nova a atravessar o nado no canal inglês. E sabe como ela fez isto? Ela focou tanto sua concentração em nadar e alcançar seu objetivo atravessando o canal inglês, que na verdade ela se concentrou tanto em alcançar seu objetivo que ela já tinha atravessado antes mesmo de entrar na água. Sua mente já tinha atravessado o canal inglês a nado. O objetivo tinha sido alcançado antes dela entrar na água. Agora você começa a entender o que eu estou dizendo. Nadar, atravessar o canal já era um fato consumado em sua mente. Veja, o objetivo tinha sido alcançado antes mesmo dela entrar na água. Veja, Henry Ford já tinha criado a Ford em sua mente antes mesmo de construí-la. Thomas Edison já tinha visto a luz elétrica em sua mente antes mesmo dele projetá-la. Agora, para você, o sucesso é um fato consumado em sua mente. Antes de você começar, observe, no caso da jovem nadadora,
Se a parte da sua mente tivesse se concentrado no medo do que poderia acontecer, ela estaria minando sua própria força. Ela teria reduzido seu próprio poder e sua própria capacidade. Agora, a verdade da questão é que cada um de nós reduzimos nossa própria força em certa medida. Nos minimizamos nossa própria força, dependendo de como permitimos que a nossa mente influencie os nossos temores. E você sabe, às vezes até mesmo fica com medo de deixar o medo de lado. Nós nos enganamos, pensando que o medo é uma coisa boa. Talvez ele nos motive de que talvez se eu tenha medo, eu serei ansiosa, ou ao invés de dizer, terei de me esforçar-se para ter paz. Bem, nada poderia estar mais longe da verdade. Para realizar o que eu mais quero. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta e só quero que você silenciosamente pense na resposta. Quando você realizará o que você quer fazer? Quando você conseguirá o que você quer realizar? Bem, a resposta é quando você se livrar do medo de que você não pode realizá-lo. Agora, há 3 emoções negativas que podem nos impedir de realizar o que queremos realizar. E essas 3 emoções negativas devem ser eliminadas. Elas devem ser eliminadas da sua mente agora. Mas antes de podermos começar, devemos evoluir essas 3 emoções negativas. Não faz nada além de limitar você. Essas 3 emoções negativas são a ansiedade, o medo, a culpa. E certamente você percebe agora que a última coisa do mundo que você quer são essas 3 emoções negativas, de medo, de ansiedade e culpa. Na verdade, você está tão ansioso, ansiosa para se livrar deles que nós vamos removê-los definitivamente agora. Mas antes de removê-lo, eu vou te mostrar como reconhecê-las. Assim você nunca mais permitirá que elas entrem na sua mente de novo. Agora, a primeira emoção é a maior, o medo. Eu estou com medo. Veja que o medo geralmente se justifica na forma de motivação. Você diz para si mesmo, estar com medo é bom, me motiva. Isso me traz de volta o exemplo que eu dei 1 minuto atrás. Talvez se eu tenha medo desta ansiedade, então eu vou ter que me esforçar para não ser ansiosa. Bem, veja, o medo só motiva as pessoas a entrarem em pânico. E você sabe que isso é verdade. Olivier Wendell disse uma vez que não devemos permitir que o homem grite o fogo em um teatro lotado. E isso é lógico. Por quê? Porque faz as pessoas terem medo. E o que acontece quando temos medo? Entramos em pânico. Eles perdem sua razão, eles correm para a saída, mesmo estando bloqueada, e se acumulam por trás da porta, e eles morrem porque entram em pânico. Veja, o medo não motiva as pessoas, o medo paralisa, a emoção toma conta. E quando a emoção toma conta, a razão voa para fora da janela. Então, por isso agora permita-se aceitar as sugestões de que todos os medos têm que ir embora.
Não importa o que você tem medo, apenas deixe-o ir. Ele não te faz bem nenhum, nada, nem um pouco. Agora, a ansiedade. Você sabe o que é ansiedade? Apenas em outras palavras, para a preocupação. E realmente, pessoas de sucesso não precisam ficar ansiosas. Por quê? Porque eles aprendem a canalizar sua energia positivas em atitudes, planejamentos positivos, em vez de limitar-se na forma de ansiedade ou preocupação. Você sabe, a ansiedade só tumultua a mente, a ansiedade só confunde a mente, e você sabe que é verdade. Imagine uma pessoa em um programa de perguntas e respostas. Ela sabe as respostas, mas ela está tão ansiosa que as respostas são impedidas de entrar em sua mente consciente e ela perde toda a questão. E em seguida, imediatamente, ao sair dali, daquele espaço, ela recorda a resposta corretamente. Veja, a ansiedade, ela bloqueia seu consciente de lembrar. E isso faz ser um perdedor ou um perdedor. Talvez tenha acontecido a mesma coisa contigo em algum momento, em algum lugar, que talvez você foi até falar umas simples palavras, mas fugiu da sua mente, porque a sua mente estava um pouco ansiosa e sua mente se tornou confusa. E você não podia nem lembrar o nome que você queria naquele momento. É que na verdade, muitos profissionais têm falado que a ansiedade, ela atrapalha muito o nosso viver. Se nós deixamos essa emoção negativa chamada ansiedade confundir nossas mentes, a quantidade de energia que desperdiçamos através da ansiedade poderia nos fazer muito mais eficazes e bem-sucedidos. Então você vê, a ansiedade tem de ir embora. Medo e ansiedade são emoções que não fazem nada, mas ferem você. E você não pode mantê-los por mais tempo. Então vamos removê-los. Mas você sabia que a mais traiçoeira emoção negativa de todas é culpa? A culpa vem por último, a culpa é uma espécie de punição. Você diz que eu me sinto culpado porque tomei uma decisão errada e, portanto, eu deveria ser me punir. Veja, a culpa exige punição e nós sabemos que é verdade dentro do nosso sistema de julgamento. Se um homem é punido, então ele é culpado. E às vezes essa emoção de culpa é muito sutil e quase esquecida pela mente consciente, mas não pela mente subconsciente. Eu me sinto culpado por causa de algo que aconteceu há muito tempo atrás, na minha infância. Eu não fiz o melhor para minha mãe, eu não fiz o melhor para o meu pai, ou para os meus irmãos, ou para os meus filhos. Eu poderia ter feito isso, mas eu não fiz. Eu deveria ter feito isso, mas eu não fiz. Agora, o que vamos fazer em relação a toda esta culpa? A culpa nos diz que devemos ser punidos. E esse sentimento de culpa nos dá a certeza de que nós não merecemos todas as coisas boas da vida. A culpa nos traz a certeza de que não merecemos ser um sucesso. E se eu não mereço ser um sucesso, eu tenho que me prevenir. Veja você como é traidora desta emoção. Veja como ela vem por último. É uma espécie de punição. E lhe dá a crença limitante do que eu não mereço.
Ela lhe dá a crença limitante do que devo me punir, sim. E como eu posso me punir? Nunca atingir os objetivos para os quais eu estou lutando. Simples assim. Então agora você se permite perceber que você pode muito bem não ter medo. Você pode não ter ansiedade, você não tem culpa. Agora você percebe que você não pode andar com seu carro na estrada porque é ansioso. E se você tem esses 3 pés sobre os freios, então agora você está pronto para remover esses 3 pés no freio e acelerar. Você está pronto para remover essas 3 emoções negativas e retornar o controle da sua vida. Então eu vou contar até 10 e quando eu conto até 10, eu irei remover as 3 emoções negativas de sua mente de forma permanente para nunca mais voltar. Agora você sabe como reconhecê-las. Você sabe como reconhecê-las agora. Você nunca mais deixará retornar uma vez que eu removê-las. Você não permitirá que elas voltem uma vez que as remova. Agora eu vou contar até 10 e na próxima vez que eu disser o número 10, essas 3 emoções negativas serão removidas completamente da sua mente. Agora você realmente não precisa mais delas. Você nunca mais precisará delas. E mesmo que você sinta como você precisava delas no passado, saberá que não há mais razão nem necessidade de senti-las, pois elas perderam sua utilidade. Tudo isso ficou no passado. Que você precisa só um pouquinho de cada uma, porque faz parte das emoções, mas nada que prejudique. Talvez um dia você pensou que deveria ter medo de algo no passado. Bem, se você fez isso, agora não há mais razão para pensar assim. Talvez tenha pensado que deveria se sentir culpado. Essas emoções podem ter sido úteis, mas sua utilidade acabou. Já não há mais utilidade para essas emoções. Antes você usava para se preocupar, mas agora você percebe que você não precisa se preocupar mais. Você usava para ficar ansioso, ansiosa, mas você usava até mesmo para se sentir culpado. Mas agora você percebe que não precisa mais punir-se. Então, iniciando a contagem. 1. Essas emoções serão removidas de forma permanente a partir da sua mente consciente e subconsciente. 2. Elas não traziam nada de bom, apenas te limitavam. 3. Elas foram prendendo você porque você estava com medo de reconhecê-las. 4. Mas agora você percebe que você permitiu que